Olá, muito bom dia! Feliz segunda-feira para você que está se conectando com a gente nessa manhã. Que alegria estar aqui contigo. Meu nome é Alexandre Melo, eu sou da equipe do Pastor André, sou também um dos seminaristas que a PIB apoia, estudo teologia e estou aqui nessa segunda-feira para compartilhar contigo o nosso devocional diário, seguindo a sequência dos capítulos que nós caminhamos durante a Bíblia, durante esse ano. E para quem não sabe, né, o pastor André não está aqui agora de manhã, porque segunda-feira é a folga dele, uma folga muito merecida, digamos de passagem, ainda mais depois de dias tão intensos de mutirão, recepcionando os missionários americanos e tudo mais. O pastor André teve esse domingo pregando numa outra igreja, numa comunidade amiga da PIB, e hoje ele está de folga, mas nós estamos aqui para representar, talvez, né, tentar representar um pouquinho assim, com muita honra, o pastor André, e gratidão pela oportunidade de estar aqui. E desejar para você que está se conectando com a gente um ótimo dia, uma segunda-feira abençoada. Desde já que Deus abençoe tua semana. Já coloca o teu bom dia aí no chat, quem está chegando agora já escreve o seu bom dia. Se você está se conectando de longe, de outra cidade, também escreve a cidade que você está se conectando. É uma alegria para nós compartilhar contigo da palavra de Deus essa manhã. Também lembrar que esse vídeo ele é gravado, né? Às segundas-feiras não há geralmente o vídeo ao vivo aqui, geralmente ele é gravado. Hoje também é minha folga, eu também trabalho na PIB e folgo às segundas-feiras, então esse vídeo está gravado. Eu não estou aqui interagindo contigo no vídeo, mas no chat a gente se encontra para conversar e para poder trocar algumas ideias. E se você tiver desde já um pedido de oração, deixa aí, escreve seu pedido de oração no chat. No final nós vamos interceder por todos os pedidos, vai ficar registrado aí também no nosso bate-papo, para a gente poder orar por esses pedidos durante a semana. Vamos lá então. Hoje nós vamos para o livro de Tito, a carta de Paulo a Tito. Terminamos na última semana a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, e entramos ontem em Tito. Hoje nós estamos no capítulo 2 de Tito, e é um texto muito, mas muito relevante, porque Paulo instrui a Tito diretamente sobre como ele deveria orientar as famílias na igreja que estava crescendo nas cidades da ilha de Creta. Para quem não sabe, Tito ele era grego, ele não era um judeu que havia se convertido, ele era um gentil que havia se convertido ao cristianismo, e ele é citado por Paulo diversas vezes no Novo Testamento como um dos seus discípulos, como um dos seus seguidores, um dos seus companheiros na obra que estava sendo desenvolvida nesse princípio da igreja cristã. Em tantas viagens que Paulo fazia, Paulo tinha esse costume de separar os seus melhores companheiros para enviá-los a treinar outros líderes e outras lideranças na igreja que estava crescendo naquele tempo. Só para contextualizar você, em Creta, nesse tempo, mais ou menos cerca de 60 anos, 65 anos depois de Cristo, né, cerca de 30 anos depois do ministério de Cristo, a igreja ela não se reunia nos templos. A igreja de Jesus, a igreja cristã, não se reunia nos templos, ela se reunia nas casas. E cada cidade tinha várias casas onde havia uns encontros diários e encontros contínuos da igreja. E Creta era uma ilha muito grande. Creta era uma ilha grega muito grande, que tinha dezenas de cidades e tinha uma pluralidade muito grande também. Havia uma diversidade de etnias. Na ilha havia cerca de 5 grupos de povos, de etnias diferentes, e ainda um mix de judeus mais conservadores na religião, digamos assim, e que então havia um certo atrito
né, ao ministrar sobre Jesus, ao ensinar o Evangelho, nesse contexto da ilha. A ilha também é importante dizer que ali onde Tito estava, ela era uma ilha que era conhecida por ser um ponto de passagem de muitos navios. Os navios paravam para abastecer de comida e de mantimentos e também para que a tripulação pudesse descansar. Então aquele povo ele era um povo que ele estava muito acostumado com a visita de piratas, com a visita de pescadores, muitas vezes com um tratamento muito rudimentar, digamos assim, velejadores, navegadores que passavam por ali simplesmente para usar a ilha como um ponto de passagem. E em todo esse contexto, começaram a surgir muitos problemas na igreja que Paulo havia enviado Tito para liderar, para desenvolver essa igreja lá em Creta. Então a gente começa ali no capítulo 1 de Tito, Paulo falando sobre esses problemas que haviam chegado a ele, instruindo Tito sobre como lidar com a população em geral. Paulo fala que sabia da fama que os cretenses tinham. Então isso é bem interessante. Paulo ele manda para Tito uma carta muito objetiva, muito direta. É praticamente um manual de como lidar com a igreja naquele contexto. Então, mais uma curiosidade para você saber: os cretenses eles tinham uma fama horrível, e essa fama não era ilusória, era uma fama verdadeira. Tanto que no capítulo 1 de Tito, Paulo escreve ele dizendo assim, para que ele desenvolvesse líderes, bispos, que não fossem parecidos com a população. Ele cita aqui no capítulo 7 em diante o seguinte: não orgulhosos, não briguentos, não apegados ao vinho, não violentos, nem ávidos por lucro desonesto. Então esse era o contexto, como as pessoas em Creta eram conhecidas. Olha que interessante, o versículo 10, Paulo vai dizer, no capítulo 1 ainda, Paulo vai dizer o seguinte, que há muitos faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, que eram aqueles judeus mais tradicionalistas, mais conservadores, que de certa forma tentavam insistir em praticar doutrinas que, de acordo com Jesus Cristo e com o cristianismo que havia sido proclamado por Paulo, estava sendo implantado por Tito ali naquela cidade, já não faziam mais sentido, como é o caso da circuncisão. Então Paulo segue dizendo o seguinte: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, tudo por ganância. Um de seus próprios profetas chegou a dizer, Paulo ainda no capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. E Paulo termina o primeiro capítulo dessa carta a Tito, da forma como foi organizado aqui, esse trecho, dizendo o seguinte: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Deixa eu te perguntar, você conhece alguém assim? Alguém que afirma que conhece a Deus, mas que com seus atos nega totalmente isso? Pessoas que falam uma coisa e que vivem outra. Conhece alguém assim? Talvez no seu redor, na sua intimidade, haja pessoas que você identifique dessa forma. Em Creta isso era o normal. Em toda a cidade isso era o normal. Então Tito tem esse desafio. E Paulo, como pai da fé, ele começa o capítulo 1 já lembrando: Tito, você é meu filho na fé. E Paulo, com essa paternidade espiritual, vai orientar a Tito sobre como formar novas lideranças, como está escrito aqui no capítulo 1. E no capítulo 2 nós vamos ver sobre as orientações para a família na igreja que estava crescendo em Creta. Você está chegando aí no na nossa transmissão, desejar uma ótima segunda-feira, um bom dia. Escreve seu nome aí no chat, aliás, seu bom dia aí no chat. Se você é de outra cidade, compartilha com a gente.
Esse vídeo hoje é gravado, eu vou estar interagindo com vocês no bate-papo, folga do pastor André hoje, mas eu estou aqui. E agora nós vamos entrar de fato no texto de hoje, que é Tito capítulo 2. Na minha Bíblia aqui está marcado um título desse capítulo que é assim, ó, Instruções para vários grupos. Mas eu gostaria de destacar que Paulo ele pega aqui grupos essenciais dentro de uma família. E ele começa a falar aqui aos homens, às mulheres, aos jovens, e por final fala também aos escravos, que naquele contexto era algo muito normal, que as famílias que tinham mais dinheiro tivessem seus escravos, seus servos, que não tinham a sua liberdade plena. Naquele contexto isso acontecia muito. Então nós vamos ver aqui o que Paulo orienta Tito em relação a isso. Capítulo 2, vamos lá, versículo 1 vai dizer o seguinte: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ou seja, não pregue como aqueles religiosos judeus que estão impregnando a cidade, exigindo práticas por ganância, cobrando dinheiro, por ganância, para que as pessoas praticassem coisas que não faziam sentido. E é incrível pensar que hoje em dia, se nós ligarmos a televisão em determinado horário da noite ou até mesmo durante o dia, como nós vemos alguns determinados programas, alguns pseudopastores vendendo coisas e propagando uma fé relacionada a essas coisas, a doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, sabe? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você já ouviu falar do lencinho com o suor do bispo tal, que é santo? A vassoura, como o pastor André mencionou uma vez, a vassoura ungida que você leva para sua casa e você varre e tira todo o peso espiritual, Sessão para curar olho gordo, por exemplo. Sessão do descarrego, sabe? E gente que muitas vezes promove práticas que não tem nenhuma base bíblica, que hoje em dia ainda acontece em troca de dinheiro. A água santa do Rio Jordão, venha e compre o seu frasquinho, o pedaço do véu de não sei qual bispo, discípulo que é ungido. Gente, quanta baboseira. Não tem nada a ver com a sã doutrina, ou seja, com o que Jesus Cristo nos ensinou, com a graça, com o amor a Deus e ao próximo, com os mandamentos básicos de Jesus, com aquilo que é mais importante. Não tem nada a ver, sabe? A gente olha para a igreja ali em Atos capítulo 2, versículos finais ali do capítulo 2 de Atos, nós vemos uma igreja que crescia saudável, praticando a sã doutrina, praticando as orações, praticando a caridade, se reunindo no templo também para adorar a Deus, ajudando uns aos outros, tendo comunhão nos lares, se reunindo para aprender o ensino dos apóstolos e expressando amor. E a palavra diz que esse grupo caiu na graça do povo e crescia dia após dia pelo poder do Espírito Santo. Os sinais o acompanhavam, pessoas eram curadas, recebiam o Espírito Santo. Então, o que foge disso? Hoje em dia nós vemos nas comunidades muitas práticas que fogem disso, que fogem do real motivo de nós nos reunirmos, que é para glorificar a Deus, que é para adorar, que é para ter a comunhão, que é para crescer na palavra, para orar, para ajudar uns aos outros, para ter comunhão. Então, Paulo ele vai orientar Tito a combater isso, a lutar para que eles fossem silenciados. E de que forma, Paulo começa a orientar nesse sentido? Ele começa a ensinar o seguinte:
disse o seguinte a Tito, versículo 2: ensina os homens mais velhos a quê? A serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Ensine os homens mais velhos. Sabe o que significa? Significa que eles não eram assim. Eles não sabiam como ser assim. E deixa eu dizer uma coisa. Talvez você que é homem, que está ouvindo nesse momento, está assistindo nesse momento, talvez lhe falte alguma dessas características. Deixa eu dizer uma coisa. Tem um coração ensinável. Tem um coração que honra seus líderes, pastores, seu discipulador. Sabe, deixa Deus te ensinar a você ser digno de respeito, ser moderado, ser sadio na fé, no amor, na perseverança. Talvez você ainda não sinta que é assim, mas tenha um coração ensinável. O que Paulo está dizendo a Tito aqui é que sim, ele pode ensinar. E por outro lado, nós precisamos ter o coração aberto a aprender. Deus pode transformar o nosso jeito de ser através do Espírito Santo, que nos convence daquilo que não é justo no nosso coração, daquilo que não é puro. Através da Bíblia, da Palavra de Deus, que tem a doutrina que transforma vidas. Então, eu queria fazer esse jogo de que, se por um lado Paulo fala a Tito, ensine, por outro lado, eu creio que o Espírito Santo diz para nós, nessa manhã, aprendam a viver de acordo com a sã doutrina. Que eu tenho certeza que a nossa vida passa a fazer muito mais sentido quando nós aprendemos a viver de acordo com o que Deus tem para nós, a boa, perfeita e agradável vontade dele fluindo através de nós. Que maravilhoso, né? Tito, a carta aqui de Paulo a Tito continua dizendo o seguinte: da mesma forma, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que interessante, na orientação de Paulo a Tito em relação às mulheres, ele vai mais profundo. Ele fala o seguinte: as mulheres mais velhas, você não ensina elas apenas a serem assim, mas você precisa ensiná-las a serem reverentes, a não serem caluniadoras, a não serem beberronas, para que elas possam ensinar as mais novas, para que haja um legado na postura dessas mulheres mais velhas. Por quê? Porque as novas gerações que aprenderiam o cristianismo desde cedo, para que pudessem já crescer entendendo qual que é a vontade de Deus para o seu lar, qual que é a vontade de Deus para aquelas mulheres. Então, se nesse contexto aqui da ilha de Creta, aquele povo conhecido por mentir, por enganar, por serem um povo violento em suas palavras, violento fisicamente, se naquele contexto as mulheres eram assim, elas tinham que aprender a ser diferentes, para que a igreja pudesse ser saudável, para que, como Paulo diz a Tito aqui, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quantas vezes nós vemos exemplos de pessoas que se dizem cristãos e que agem de uma maneira totalmente diversa do que a Bíblia nos ensina, e isso gera uma difamação, gera uma vergonha até às vezes de você dizer que você tem a mesma fé do que aquela pessoa, que de fato uma fé que não produz frutos é uma fé inoperante. E aqui o que Paulo está dizendo é o jeito das mulheres viverem precisava mudar nesse contexto. E elas precisavam ser ensinadas não só para aprender, mas para que também ensinassem as suas filhas, para que as novas gerações viessem já entendendo o que era necessário: prudência, pureza,
ao cuidado com o lar, à bondade, a sujeição aos maridos, que era algo tão... ainda hoje é um tabu, né? Ainda hoje é algo tão polêmico dentro da discussão teológica, do papel de cada um dentro do lar. Eu queria lembrar o seguinte, que da mesma forma como os homens, mulheres precisam ser ensináveis. E mais do que isso, o convite aqui de Paulo, enfim, do Evangelho, é que haja um legado, é que não sejam apenas ensináveis, mas capazes de ensinar através dos seus atos, para que aquelas que vierem como filhas, não só filhas geneticamente falando, mas eu creio que filhas na fé, possam ver em você, mulher, uma referência de vida, alguém que vive aquilo que fala, alguém que se comporta de uma maneira digna de ser reconhecida como filha de Deus, e assim multiplicar esse caráter, esse coração cheio do amor. Tito continua dizendo no versículo 6 o seguinte: encorajem aos jovens a serem prudentes. Paulo dizendo a Tito para encorajar os jovens a serem prudentes. E essa palavra é tão atual para nós. Quanta imprudência existe na juventude hoje em dia. Eu posso falar com alguma autoridade, por ser líder de jovens há alguns anos na PIB, antes também de estar na PIB já liderava pequenos grupos de jovens, liderei ministérios de jovens de outras igrejas, e posso compartilhar com você o quanto há de imprudência na juventude hoje em dia, como também havia em Creta naquele tempo. Então, olha que interessante. Paulo complementa a Tito, Paulo, que se dizia pai na fé de Tito, orienta a Tito para que ele fosse o exemplo desses jovens, porque certamente eles reconheceriam em Tito uma paternidade na fé. Então, versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use uma linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Simplesmente, só com esse versículo, aqui é uma lição de liderança, uma lição de paternidade, uma lição de cristianismo tão profunda. Ser autêntico na sua fé. É basicamente isso que Paulo está dizendo a Tito: seja autêntico, viva o que você prega, seja sério com o que precisa ser sério, seja aquele em quem as pessoas se espelham, tenha uma linguagem sadia, não use palavras que envergonhem os outros. Para quê? Para que ninguém tenha nada para falar contra você. De novo, para que a palavra de Deus não seja difamada. Paulo mostra uma preocupação com o que Tito, como líder na igreja naquela ilha, representava. Ele representava a liderança do próprio Jesus em relação àquele corpo. Por isso Paulo é muito direto, é muito objetivo. Ele diz: seja desse jeito, seja autêntico na sua fé, porque senão nós seremos envergonhados. Jovens, lembra, Paulo está se referindo a Tito como um espelho para os jovens. Façam boas obras. Mostre integridade, seriedade onde você estiver. Seriedade no ambiente de faculdade, no meu trabalho com a galera zoeira, sim. Tem uma linguagem saudável, sadia. Quando vier aquela piadinha, aqueles palavrões, aquelas histórias, digamos assim, irreverentes, se posicione. Mostre que mais importante do que se divertir com a galera
é você manter a sua postura de cristão. Não quer dizer que você precisa ser chato, você precisa ser desagradável, mas só o fato de você ser autêntico naquilo que você prega, que você vive, vai fazer uma grande diferença para que o cristianismo, para que a igreja não seja envergonhada pela sua vida. Infelizmente, a gente vê nessa caminhada liderando jovens, tantos que se envergonharam por viver diferente daquilo que pregam. O inimigo, ele tem um prazer, eu acho, muito especial em envergonhar o cristão quando ele comete um pecado deliberadamente. Sabe aquele negócio de trazer à luz aquilo que está errado, para envergonhar, para destruir vidas mesmo, para tentar desviar as pessoas do caminho que elas têm buscado seguir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, jovens, tome muito cuidado, para que você não deixe de ser autêntico na sua fé. Por fim, Paulo vai dizer aqui aos escravos, fala assim: Tito, ensine aos escravos, versículo 9, a se submeterem em tudo aos seus senhores. E naquele contexto, como a gente sabe, havia muitos escravos, como eu falei antes, e a orientação de Paulo é que os escravos procurassem agradar os seus senhores, não serem respondões, não serem rebeldes, não se rebelarem, não roubar os seus senhores. Fala para mostrar aos seus senhores que são dignos de confiança, para que assim tornassem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. No nosso contexto hoje, graças a Deus você não é escravo, não é escravo, mas muitos aqui com certeza estão trabalhando numa empresa, se você ainda não é aposentado, talvez você seja autônomo, alguma coisa assim, mas muitos do seu contexto profissional tem que se submeter a alguma autoridade. Trate com amor seu líder, sua líder profissional. Trate com amor a liderança que Deus instituiu sobre a sua vida. Procure agradar e não ser rebelde, respondão. Não leve para casa algo que não é seu, da sua empresa. É tão fácil, né? Nas empresas hoje, nos lugares, pegar, colocar no bolso, levar. Ninguém vai sentir falta. Mas o Deus que vê todas as coisas se importa com a sua integridade espiritual, para que a presença dele na sua vida seja reconhecida como algo verdadeiro, e para que o ensino de Deus possa ser atraente às outras pessoas. Se você viver no seu contexto profissional de uma maneira santa, de uma maneira humilde, autêntica, com certeza, quando você for falar de Deus para as pessoas, elas vão reconhecer o quanto isso faz a diferença na vida de alguém. Amém? Só para encerrar, tem mais alguns versículos pela frente, capítulo 2, mas eu quero terminar lendo o versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O texto segue dizendo, falando sobre renunciar às paixões mundanas, viver de maneira sensata, justa e piedosa e tudo mais. Mas eu queria, junto contigo nesse momento, agradecer a Deus, porque assim como Tito não era judeu, foi alcançado pelo Evangelho, se tornou um líder da igreja naquela ilha para onde Paulo havia enviado, em tantos outros lugares por onde ele passou. Eu e você podemos hoje representar a palavra de Deus, a sã doutrina onde nós estamos. Homens, mulheres mais velhas, mais novas, jovens, rapazes, profissionais, vivam de maneira agradável a Deus. Esse conselho que Paulo deu a Tito ecoa até hoje nos nossos dias e chega hoje nessa manhã para te dizer que Deus tem uma forma especial para se manifestar através da sua vida. A autenticidade, a maneira amorosa como você vai se comportar em cada ambiente vai fazer toda a diferença. Amém? Amanhã seguimos com a leitura diária já com o pastor André. Tenho certeza que vai valer a pena você estar aqui conosco mais uma vez, né? Como você sabe, hoje é folga do pastor, eu estou aqui substituindo ele. Esse vídeo é gravado, por isso eu não interagi tanto com você aí no chat através do vídeo, mas vou estar no bate-papo
trocando ideias também e orando pelos pedidos. Se você ainda não colocou, coloque seu pedido aí ao lado. Nós vamos agora orar para encerrar esse tempo juntos, agradecendo a Deus também pela palavra dele que nos alcançou nessa manhã. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por esses ensinamentos que encontram lugar nos nossos corações hoje. Que nós possamos viver com autenticidade aquilo que o Senhor nos ensinou. E que em cada lugar onde estivermos, em cada papel que o Senhor nos der, que nós sejamos aqueles que honram a tua presença, que vivem de maneira a não envergonhar o teu evangelho. Pelo contrário, que nós possamos ser aqueles que tornam atraente a palavra de Deus vivida através de cada um de nós. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que está participando aqui, comentando no chat, ou então depois assistindo esse tempo devocional, podendo orar e podendo agradecer também a Ti. Nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, cada pedido de oração, cada motivo, ó Deus, que seja escrito agora ou elevado em nossos corações, que haja graça do Senhor sobre cada pedido. Olha, Deus, para a necessidade dos Teus filhos com amor e faz, ó Deus, o Teu querer, derrama da Tua bondade, abençoa, protege, guarda, cura, faz milagres, Senhor Deus, mostra os Teus sinais, para que nós possamos glorificar o Senhor em cada resposta de oração, para que possamos glorificar a Ti através de tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, nós Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. A gente se vê aqui amanhã com o pastor André às 7h30 da manhã. E desejo desde já uma ótima semana a todos. Um abraço grande e até mais.